um livro que eu preciso recomendar para você, Freakonomics, de Stephen Levitt. E ele tem uma história que eu quero trazer aqui agora. Logo no primeiro capítulo, que se chama O que os professores e os lutadores sumô têm em comum, Levitt conta a história de um analista de gastos militares de Washington chamado Paul Feldman. Paul era economista, tinha uma mesa, usava crachá, terno, um tédio. Para animar a equipe, ele começou a levar deliciosas broas de milho e cream cheese nas sextas-feiras. Logo, o andar inteiro queria uma broa. Para não ser antipático e também não querer bancar tudo do próprio bolso, Paul calculou os custos de cada broa e pôs uma caixinha de madeira ao lado da cesta com o valor de cada broa. Pegou, pagou. Sem ninguém olhando, sem nenhuma câmera, só a broa, a caixa e a consciência. Depois de algum tempo, Paul observou que quase 95% dos seus colegas pagavam. Ele achou aquilo fascinante, tanto que largou a burocracia e abriu um negócio. Passou a deixar cesta de broa e caixas de dinheiro em dezenas de empresas. Ia de manhã, voltava na hora do almoço para recolher as moedas. Um comércio puramente baseado na confiança. Sem querer, ele montou um experimento sobre a moral humana. A pergunta: quantas pessoas seriam honestas quando elas têm a certeza de que não serão pegas? O resultado? 90%. Fora do círculo de amigos, a taxa caiu um pouco, mas estabilizou num número que incomoda os mais céticos. 9 em cada 10 pagavam. E não era medo de polícia, ninguém seria preso. Pagavam porque, quando ninguém está olhando, a imensa maioria das pessoas prefere fazer o certo. Nós criamos leis, erguemos tribunais, aprovamos códigos pesados e sustentamos a força do Estado para conter os 10% que não prestam, o canalha, o desonesto, o violento, porque os outros 90% viveriam muito bem, em paz, guiados só pelos 10 mandamentos. Mas a esquerda brasileira inverteu a lógica. Para ela, o cidadão comum também é sempre suspeito. O Estado parou de mirar os 10% que barbarizam o país e passou a querer vigiar, policiar e criminalizar a opinião, o comportamento e a fé dos 90% que fazem o certo. E essa é a essência do PL da misoginia, que está pronto para ser aprovado na Câmara dos Deputados. Uma lei que não tira o agressor da rua, que só mira o cidadão de bem. E é por isso que eu preciso te explicar com calma o que esse projeto realmente faz. Mas antes, deixa eu começar pelo que eu acredito de verdade. O papel de um homem é proteger a família, a criança, a mulher. O homem tem o dever moral de repudiar a covardia e proteger quem está em desvantagem física. Trata-se de honra. Quem usa força bruta contra uma mulher ou uma criança não é forte. É um covarde que a lei precisa esmagar. Quanto mais covarde o crime, mais pesada tem que ser a mão da lei. Existe sim um tipo de homem que usa a força para destruir. É o canalha dos 10% da história das broas. E para esse homem, a lei já existe, toda. Quem ameaça uma mulher, comete crime. Quem persegue, comete crime. Quem agride, responde por lesão corporal e com pena agravada, se for contra a mulher dentro de casa. Quem mata uma mulher, pela condição de ser mulher, comete feminicídio, um dos crimes mais graves do nosso Código Penal. A Lei de Maria da Penha está aí há quase 20 anos, com medida protetiva, prisão preventiva, delegacia especializada. Ou seja, o Estado já tem como prender, processar e condenar o agressor de verdade. Então me responde uma coisa: se a mulher já é protegida contra a violência, e o que esse novo projeto vem proteger? Que buraco ele preenche? Que agressão, ameaça, perseguição e feminicídio já estão cobertos. O que sobra para o PL da misoginia criminalizar? Eu te digo, sobra a palavra. No texto que veio do Senado, misoginia era ódio ou aversão. E ódio, amigão, se prova. No substitutivo da deputada Tabata Amaral, virou menosprezo ou discriminação. Saiu o que você faz, entrou o que acharam que você quis dizer. E tem um artigo, o 20C, que manda o juiz tratar como crime qualquer atitude que cause humilhação, vergonha, constrangimento ou medo. O crime não depende mais do que você fez, depende de como o outro se sentiu. E quem mede o sentimento? O juiz, caso a caso. E os efeitos disso vão muito além do que está no papel. Eles entram nas suas relações de trabalho, na sua família e até na sua fé. Imagina o dono de uma empresa. Ele contrata uma mulher, daí pra frente qualquer cobrança de metas, um feedback mais duro ou uma demissão por desempenho vira risco de crime, vira menosprezo à condição da mulher. O funcionário homem não tem esse risco embutido. A funcionária, por culpa dessa lei, passa a ter. O que o empregador faz na margem, na hora da dúvida? Ele contrata menos mulheres. Não por machismo, mas por legítima defesa contra processos. Ou seja, a lei que diz proteger a mulher destrói a sua empregabilidade.
rentabilidade. Afinal, o que o Estado torna caro e arriscado, o mercado contrata menos. Economia básica. Dentro de casa, a mesma coisa. O casal discute, bate boca, discorda, divide papéis. É a vida acontecendo. Quem garante que uma briga de casal não vira lá na frente uma ofensa à dignidade? Aí, numa separação, a lei vira arma. Basta um lado dizer que se sentiu menosprezado. É o Estado virando fiscal de casamento. E quando o assunto é sua fé, pastor no púlpito falando sobre família, o pai criando o filho na crença dele, acontece a mesma coisa. Não vou ser leviano aqui e dizer que isso vira crime automático. Não é. Mas quem decide se aquele sermão ofende a dignidade da mulher não é mais você, não é a sua igreja. A tua liberdade religiosa vai passar a depender do estômago de quem está ouvindo, de quem estiver julgando. Sua fé só vale enquanto não incomodar ninguém. Entraríamos na era da fé vigiada. Esse é o PL da misoginia. Ele diz que protege as mulheres, mas isso é mentira. Ele trata a brasileira que trabalha, empreende e sustenta a casa como se ela fosse incapaz de ouvir uma crítica sem o estado de babá. E isso não é respeito, isso é paternalismo arrogante. É tratar a mulher adulta como uma criança. A esquerda vai dizer que ninguém quer purir na opinião. Ótimo, escrevam isso na lei. Que ninguém quer atingir a fé. Ótimo, botem uma salvaguarda. No direito penal, boa intenção não salva ninguém, mas lei com redação vaga serve para condenar gente de bem. Justiça de verdade pune o fato, o crime real. Lei que pune interpretação é perseguição. Esse projeto não vai tirar um único agressor da rua, não protege mulher nenhuma da violência. Só transforma a palavra em crime e dá o chicote na mão do poder para decidir quem eles vão calar. Lugar de entulho autoritário assim é na lata de lixo, e é para lá que ele tem que ir.